Fala galera, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos literários e falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 15. Vamos lá? Barroco no Brasil, os sermões de Padre Antônio Vieira, capítulo 15, página 540. Será que na Idade Média já existiam sacerdotes cantores e carismáticos? Provavelmente você já ouviu falar em personalidades como o Padre Fábio de Melo e a cantora Fernanda Brum. Elas têm alcançado grande popularidade, arrastando multidões de fiéis a seus shows. Entre os motivos para o seu sucesso, podemos destacar fatores como o carisma, as músicas animadas e o clima festivo e descontraído das apresentações. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, esses elementos não faziam parte do ambiente religioso, que era predominantemente marcado pela introspecção e pela sisudez. Na Idade Média, por exemplo, o riso não era bem-vindo na igreja. Pelo contrário, ele estava diretamente relacionado com a perdição. Muito antes dessas ideias serem rompidas, um padre de formação jesuíta, no século XVII, obteve grande notoriedade, atraindo também grandes multidões a seus cultos. Para conseguir isso, contudo, não se valia de músicas ou do bom humor, e sim de uma aguçada técnica de argumentação. O nome dele era Antônio Vieira, e é ele o objeto de estudo deste capítulo. Expectativas de aprendizagem. Identificar as características do Barroco quanto à forma e ao conteúdo presentes na obra do Padre Antônio Vieira. Reconhecer o gênero textual sermão e as categorias em que se podem dividir os textos de Antônio Vieira. Bom, o Padre Antônio Vieira, ele é um padre português. Ele não é brasileiro, tá, gente? Isso precisa ficar bem claro. Ele veio para o Brasil para continuar a missão jesuítica de colonizar e catequizar esse povo, tá? E basicamente, alguns estudiosos dividem essa obra do Padre Antônio Vieira, a produção que ele nos deixou. Nós temos a divisão em profecias, textos que demonstram um nacionalismo extremado e servidão em comum. As profecias mostravam o desejo que o Padre Antônio Vieira tinha de ver Portugal alcançar, de ver Portugal expandir e alcançar maior notoriedade em todo o mundo. Nós temos as cartas, importantes documentos históricos sobre a Inquisição, sobre os novos cristãos e a relação entre Portugal e Holanda. Relação essa que ficou bem complicada, porque a Holanda invadiu o Brasil. Então o Padre Antônio Vieira vai retratar isso. Os novos cristãos, as pessoas que iam aderindo ao catolicismo e a Inquisição. Porém, o grande destaque, o que eleva o nome do Padre Antônio Vieira, é a produção de sermões. Que são sermões? Textos que visavam a conversão do povo. Quando a gente fala do sermão, a gente está falando de um texto com um discurso religioso, pautado ali na Bíblia, a fim de moralizar, de convencer, de catequizar, de ensinar o povo. E o sermão, então, será o meio pelo qual o Padre Antônio Vieira desenvolverá a sua catequese, a sua conversão de fiéis. Tá bom? Características do Padre Antônio Vieira. Agudeza e engenho são características do Barroco que nós vimos, A agudeza, a arte de você falar, de você raciocinar, engenho, falar de outra forma, falar de forma inesperada. O Padre Antônio Vieira, ele é muito elogiado pela sua genialidade, pela sua criatividade, pelo seu raciocínio, tá? Oratória é impecável, tanto a retórica escrita quanto a oratória do Padre Antônio Vieira
são impecáveis. Conceptismo. O padre Antônio Vieira trabalha então com o jogo de ideias, com os conceitos, tá? Metáforas e comparações. O padre Antônio Vieira buscava uma conversão universal. Como assim? A conversão de quem não é católico, de quem não faz parte do catolicismo, mas a conversão de quem já estava na Igreja Católica. Estava muitas vezes por costume, porque não tinha outra opção, não conhecia outra religião. Peraí, nós temos que converter esse povo também, né? Esse povo tem que ter uma fé viva, tem que estar na igreja de fato, tem que ser igreja, né? O padre Antônio Vieira, então, ele busca muito a conversão dos próprios fiéis. Ele mostra que é preciso ser cristão com a própria vida, com os próprios exemplos, não somente da boca para fora, tá? Um posicionamento crítico. O padre Antônio Vieira, assim como o Gregório de Matos, ele vai falar abertamente sobre aquilo que ele tem vontade. Então, ele demonstra um posicionamento crítico. E por isso que a próxima característica ali, um autor atento à realidade, né? Ele não fala somente da igreja, ele não se importa somente com os assuntos do clero, com os assuntos da igreja, mas ele se importa também com os assuntos fora da igreja, os assuntos exteriores, os assuntos do mundo como um todo, e principalmente do Brasil, que era o país no qual ele estava vivendo, ele estava catequizando, tá bom? A apostila traz pra gente duas divisões acerca dos sermões do padre Antônio Vieira. Nós temos os chamados sermões patrióticos e os chamados sermões religiosos. Obviamente, os sermões religiosos são em maior número e são os mais conhecidos. Por quê? Porque nós estamos falando de um padre, tá? Sermões patrióticos apresentam então o nacionalismo, aquele nacionalismo extremado em relação a Portugal, que é a origem dele, e exaltação da coragem do povo português. Então, os sermões patrióticos demonstram isso. Os sermões religiosos trazem um paralelismo e analogias. Paralelismos e analogias são comparações, são semelhanças, né? O padre Antônio Vieira, ele faz muito isso. Ele traz ali semelhança para mostrar, para fazer com que o povo entenda. Ele compara muito as coisas a fim de fazer com que o povo compreenda aquilo que ele quer dizer e se converta. Muitas metáforas. Ele vai utilizar bastante metáfora, lembrando que nós estamos falando do período do Barroco. Então, quanto mais rebuscada a linguagem, melhor. E uma riqueza vocabular também está presente nos escritos do padre Antônio Vieira. Beleza? Trouxe um trechinho do sermão da 60ª para que nós possamos analisar. Esse é um sermão bastante conhecido do padre Antônio Vieira, um sermão bastante cobrado, tanto nos exames vestibulares quanto nos exames militares. Vamos analisar. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso, Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Et exite qui seminat seminare. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador
e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? O conceito que de sua vida tem os ouvintes. Percebam então que no sermão da 60ª, o padre Antônio Vieira questiona o porquê das pessoas não se converterem mais. Qual é o motivo pelo qual as pessoas não se convertem mais, não vivem ali de acordo com os princípios cristãos? Por quê? E ele estabelece a diferença, né? O problema, o motivo disso acontecer é porque uma coisa é o nome, o pregador, outra coisa é a ação, aquele que prega. Então ele traz várias comparações justamente para criticar ele e os demais padres. Ele se inclui nisso, né? Então ele critica a atitude que os padres, o clero de uma forma geral, tem em relação à conversão das pessoas. Então ele aborda essa crítica. Percebam então que ele traz uma crítica à própria igreja, né? A própria igreja, no caso, não à instituição, mas ao clero, né? A quem faz essa igreja. Então, ele trabalha muito com essas comparações, com essas analogias, né? E por isso ele trouxe essa diferença entre o nome, um substantivo, e a ação. Ele deixa claro pra gente o quê? Que o nome não importa nada. O que importa é a ação. Ou seja, não adianta você ser um pregador. Você precisa ser aquele que prega. O nome não importa. O que importa é a ação. Tá bom? Então esse texto é um texto bem conhecido, é um texto que costuma cair bastante nos exames vestibulares e militares, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido as características do Padre Antônio Vieira. Façam os exercícios da apostila e tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!